Em busca do Lucas histórico. Investigação histórico-crítica indiciária. É do conhecimento de todos que em 2015, quando já me preocupava com as questões relacionadas às autorias dos evangelhos, bem como entender os evangelhos como um gênero de sua época, dentro de um contexto da própria arte da produção de narrativas e de se fazer narrações, entendendo, portanto, a natureza literária dos evangelhos, política dos evangelhos, eu comecei aos poucos e me dedicando a compreender melhor, através de métodos, o pano de fundo real das produções dos evangelhos. O resultado foi publicar meu primeiro livro, O que Fizeram com a Bíblia, me baseando apenas num estudo crítico e documental da Bíblia como uma literatura, um documento de uma época. Depois, com o meu enunciado no próprio livro, produzi o livro Como Surgiu Jesus, em que ali eu já havia feito um recorte acerca da figura de Plutarco de Queroneia, como alguém que não pode ser descartado do cerne do debate para se entender a construção do cristianismo e bem como também os próprios evangelhos, mas sobretudo o evangelho atribuído a um tal Lucas, que eu costumo dizer que não é uma atribuição. Eu já ensinei aqui neste canal acerca da pseudepigrafia e eu disse que a pseudepigrafia era algo comum e o fato de alguém dizer: olha, fulano escreveu, não significa que ele tenha dado o nome, mas que ele tenha reconhecido a autoria. E, portanto, o fato do evangelho ser chamado Lucas não significa que este Lucas seja uma figura um tanto enigmática, mística, misticista, envolvida em toda a produção das narrativas do Novo Testamento, sobretudo do próprio Atos dos Apóstolos, Timóteo, Colossenses, entre outros. Falei também das complexidades de se procurar desvencilhar um Lucas do tal Paulo e um Paulo de um tal Lucas. E, sobretudo, com o avanço da pesquisa histórico-social indiciária, da intertextualidade aplicada à análise dos documentos, como compreender, de fato, essas duas personagens, Paulo, Lucas, Lucas, Paulo e, sobretudo, Plutarco de Queroneia. Expliquei que este tal Paulo, que até hoje é procurado pela academia porque só se pressupõe que existiu, não deixou nenhum rastro, a evidência é zero. Do mesmo modo, o Lucas, tal quanto afirmado. Então, vamos classificar como em busca do Lucas histórico. Este conteúdo ficará exclusivo para membros. Lembrando, está expressamente proibido sob penas de reparação de dano sob o direito autoral o uso desse conteúdo para qualquer fim, porque a hipótese que ora vemos levantando é justamente a ideia de que não há problema Lúcius, mestre Plutarco, e Lucas, ou Lucaias, ou Luquias, na verdade, são maneiras flexionais dos nomes também serem utilizados na tradição antes e até mesmo do primeiro século. Para se falar, poxa, nós temos um Lucas, nós temos um Paulo, este não é um problema criado por mim. Na verdade, é resultado de várias formas de abordagens no decorrer da história, em que, por critério de evidência interna, se descobriu muitas questões relacionadas à não autoria dos evangelhos e também à não historicidade de tais figuras, tanto nas cartas quanto nos evangelhos. A maioria dos escritores eclesiásticos concordava e poucos estavam dispostos a contestar com eles que o terceiro evangelho e Atos foram escritos pelo mesmo autor. Saudai-vos, Lucas, ó médico amado, e Demas. Colossenses 4,14. Esquece. Este Lucas é uma invenção. Se este Lucas é uma invenção, se essa carta não é autêntica, é duvidosa e nem tampouco é de Paulo, não tem Lucas nenhum. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, nós temos duas passagens que vão tratar acerca de quem? De Lucas. Agora, vejamos
a academia, a pesquisa sobre os evangelhos, Lucas, Atos, Paulo, entre outros, vai se desenvolvendo. Olha aqui, hein? O problema não é comigo, então vão resolver problema com outros. Nesse sentido, ou seja, tomando como base o que vimos anteriormente, tem-se que questionar a datação de ambas as cartas. Haja vista serem atribuídas a Paulo e mencionarem um suposto Lucas. Isso é fazer pesquisa. Peraí, se eu tenho dois textos que citam um Lucas e admite-se que a carta não é autêntica de um Paulo, que supostamente não é nem desse Paulo, mas é antiga, mas esse Lucas é inseparável desse Paulo, ou temos um texto tardio, ou seja, muito posterior a 80, extrai-se da tese do especialista em Atos, Daniel Brasil Dias-Eze, defendida em 2016, página 25. Se você quiser saber um pouco mais, cita-se canal Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, a tenda do necromante, entrevista com ex-orientando Daniel Brasil Dias, em que ele também abordou sobre o assunto, mas eu faço uso da sua tese que está aqui em meu domínio, porque Atos dos Apóstolos é inadmissível quem lê Atos acreditar que está lendo história. Quem lê os evangelhos acreditar que está lendo história. Ainda mais Atos. Atos pior ainda. E veja, segundo isso, partindo inclusive do próprio Borg e do Crossan, o Daniel mantém a possibilidade, análise razoável, de que este Atos dos Apóstolos, como documento para a historiografia, date entre 100 e 120. Eu sigo também essa proposta de datação. Não é dizer não tem plausibilidade porque quer defender teologia. Aí é mesmice. Por exemplo, a Academia do Chevitarese no Brasil dizer que minha hipótese não tem plausibilidade, eles vão desconstruir as próprias hipóteses e teses deles. Porque vocês viram aqui que eu estou mostrando que nem eles provam um Jesus histórico e um Paulo histórico. E mostram que as cartas não são autênticas, uma é de Paulo, do Paulo, do Paulo. E você poderá adquirir esse módulo 1 já com o módulo do vídeo. Em busca do Lucas histórico, terá um módulo específico. Vamos lá. Conforme proposto pelo pesquisador, quem? Pelo Daniel. Seguindo quem? Crossan e o Borg. Atribui-se para Colossenses data entre 50 e 100. O que significa? Vamos lá, vou dar uma pausa aqui. O que significa eu dizer assim: ô Josh, obrigado pelo superchat. O Josh, ele me mandou um superchat entre as 21 horas e as 22 horas. O que significa dizer que se eu disser que ele me enviou este superchat às 21h59, eu não estou errado. Se eu disser que ele me enviou às 21h55, eu não estou errado. Do mesmo modo, quando se diz, olha, ela pode ser datada de 50 a 100, não significa que se eu defender a hipótese de que ela tenha sido, com base nas próprias contradições que estamos vendo, datada de 85, próximo ao Evangelho de Lucas, esteja errado. Porque é preciso uma teologia lucana para fortalecer o cristianismo. Eles são posteriormente a 85 e 90 e não tem absolutamente qualquer relação com Lucas 1 e 2. Ou seja, eu estou dizendo que se eu presumo que estes Lucas, eles são anteriores de um Lucas de 46, 50, porque se eu tenho um Lucas... Gente, olha a bestialidade. Pare, pense comigo. Vamos lá, vamos fazer matemática? Vamos usar aqui a matemática? Vamos? A cronologia. Supostamente, um tal Paulo, se existiu, deveria ter nascido ali em torno de 36 anos posteriores. Isso suponhando a cronologia de Atos, Coríntios e Efésios. Do mesmo modo, eu não posso ter um Lucas mais novo do que Paulo. Tem que ser mais velho. Principalmente porque eu tenho um cara citado numa carta de 50. Portanto, eu não poderia ter um cara citado numa carta de 50 com 14 anos de idade escrevendo. 14 anos de idade escrevendo médico. Isso foge. Cara, isso é insano. Lamento aí vocês que vão chorar depois.